Volte comigo para este 18º capítulo de Lucas, e versículo 18º, também estas palavras de Lucas sobre este encontro do Senhor Jesus com aquele jovem príncipe em Israel. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E nosso tema ou consideração nesta noite é sobre empecilhos para alguém conhecer de fato a Deus. E nós lidaremos com este tema nesta noite, está contido aqui nestas palavras, porque há, na verdade, às vezes, certas barreiras ou empecilhos no caminho de uma pessoa que está buscando a Deus. E esta é uma passagem muito conhecida de todas as pessoas que leem a Bíblia. E nós temos aqui a narrativa de Lucas, o evangelista, a respeito de um incidente. Um jovem líder em Israel que vai ao Senhor Jesus Cristo com uma grande pergunta. E neste diálogo entre o Salvador e este jovem nós aprendemos sobre certas dificuldades que estão no caminho de um homem e de uma mulher ao buscar o Senhor. Bem, aqui está o versículo de número 18. E perguntou-lhe a Jesus Cristo um certo príncipe, dizendo: Bom mestre. E aqui está a pergunta na sequência. Nós lemos sobre um príncipe, não filho de um rei em Israel, mas um líder em Israel. Daí a ideia de uma pessoa de autoridade, uma pessoa de certo poder naquela sociedade. Em algumas traduções você encontrará o termo jovem príncipe. Jovem naqueles dias era alguém até uns certos 40 anos de idade. Nós podemos meio que vagamente imaginar este jovem de seus 30, 35 anos de idade, um jovem príncipe ou líder de Israel que vai em direção ao Salvador com uma grande pergunta em sua mente. E ele era bastante rico também, o versículo 23 indica isso, que era um homem de muitas posses, e sem dúvida, como um líder ou um príncipe, ele era um membro do Sinédrio, aquele grande conselho de anciões de Israel. Você se recorda que Israel neste período não tinha um rei, porque os romanos dominavam sobre Israel. E um dos critérios daquela pax romana, o domínio romano, é que as sociedades não tivessem o seu rei, mas somente César era o rei. Mas lhes era permitido ter uma espécie de conselho de líderes para conduzir a sociedade sob o domínio do Império Romano. E este jovem, nos parece, pertencia a este conselho chamado Sinédrio, um grupo de 70 homens em Israel que conduzia a nação. Mas nos parece que era uma pessoa bastante modesta, embora sendo um membro do Sinédrio. A maioria daqueles membros do Sinédrio eram líderes religiosos na sociedade, sobretudo fariseus e saduceus, homens de classe religiosa distinta e reconhecível ali naquela sociedade. Mas nos parece que, embora membro deste grupo, era um jovem bastante modesto. E você percebe isso de alguma maneira, porque primeiro, ele não se envergonha de buscar a Jesus Cristo durante o dia. Nós lemos alguns elementos aqui que evidenciam isso. Ele parecia ser diferente da maioria dos líderes judeus, não é? Pelo menos aqueles líderes, seus colegas, tinham uma inimizade aberta contra o Senhor Jesus Cristo, mas ele decide ir a Jesus e buscar ou pedir um conselho do Salvador, que era odiado pela maioria daqueles líderes judeus. Um fariseu, talvez, fosse ele, ou mesmo um saduceu. E você se recorda, tanto aqui quanto em outros evangelhos, nos diz Marcos e Mateus, que ele não somente vai a Jesus, mas ele corre a Jesus Cristo para alcançá-lo, e ele se prostra diante do Salvador. Pense você por um minuto, um líder religioso correndo, alguém de uma escala, um extrato social elevado naquela sociedade. Um rico não corria, muito menos um religioso corria. Isso não era um bom sinal, e muito menos se prostrar diante de uma outra pessoa. E por essas indicações, nós temos a ideia de que era um jovem diferente, talvez, um homem diferente, uma certa modéstia. Ele seria desprezado pelos seus colegas ao fazer isso publicamente, se aproximar de Jesus Cristo, o líder de Nazaré, aquela cidade obscura em Israel, de onde não havia nenhuma coisa boa, segundo eles. Ele seria colocado de lado, talvez, no grupo, mas ainda assim, ele tem a disposição e, digamos, por um momento, humildade de ir a Jesus Cristo, à luz do dia, para lhe fazer uma pergunta religiosa, quando ele próprio, como homem religioso, se esperava que soubesse, na verdade, a resposta. Bom mestre, ele diz, que farei eu para herdar a vida eterna? Bem, é sintomático observar estes sinais do Evangelho de Lucas. E quando você lê sobre isso, você tem um certo ânimo, não é? Nos parece que é um jovem que provavelmente irá seguir o Senhor Jesus Cristo. Irá realmente estar com o Senhor Jesus Cristo, sem vergonha da sua própria religião judaica, que é baseada em obras, mas seguir aquele líder e profeta lá do interior de Nazaré. E assim se dá esta ideia, que logo ele se tornaria um seguidor, um
crente em Jesus Cristo, um discípulo, um daqueles que estariam sempre com o Senhor. Aparentemente humilde em um primeiro contato, não é, buscando um conselho de Cristo, apesar da posição, ele mostra respeito, ele usa a palavra mestre, rabino, elevado, líder, não apenas Senhor, comum, mas no entanto, queridos, conforme nós lemos a narrativa, nós perceberemos que ele nunca se tornou um crente em Jesus Cristo, e que na verdade ele virou as costas para o Salvador e seguiu a sua vida. E é exatamente aqui que nós conseguimos perceber esses empecilhos no caminho de uma pessoa que inicialmente parece estar buscando a Deus. Amigos, é neste ponto que este jovem representa cada um de nós aqui, antes da verdadeira conversão, antes de uma obra de Deus no interior de nossas vidas, porque por natureza, cada um de nós é uma pessoa resistente contra Deus. Nós somos pessoas que resistem a Deus. Nós podemos muitas vezes dizer que nós cremos nele intelectualmente, mas nós resistimos à vontade de Deus. Nós resistimos o seu evangelho, a sua lei, a sua santidade, o seu caminho, o que ele comanda para a nossa vida, o que ele espera de nós. Nós podemos dizer, sim, eu creio na existência de Deus, mas eu não estou muito interessado em ser guiado por ele, em estar debaixo da sua lei. Por natureza, nós somos pessoas resistentes à vontade de nosso Criador. E nós nos afastamos dele, ainda embora creiamos na existência de nosso Deus. Nós resistimos aos critérios de Deus para um relacionamento com ele. Nós resistimos aos critérios de Deus para receber um lugar no céu. Assim somos nós. E é somente por uma obra de Deus, isto é, pelo seu Espírito, operando em nossa mente, abrindo os nossos olhos, que então uma pessoa irá buscar de fato a Deus. E conhecê-lo, e receber o perdão de seus pecados. Não importa quão religioso seja ela. É neste ponto que este homem tão cordial inicialmente, interessado como parecia em Cristo, se torna um exemplo em sua maneira de agir dos testes para a fé genuína de uma pessoa no Salvador. Bem, amigos, nós muitas vezes viramos as costas para Deus, esse é um fato. E nós fazemos isso porque nós queremos seguir a nossa própria maneira de viver neste mundo. Instintivamente nós sabemos que muitas das coisas que nós fazemos ou escolhemos nesta vida é contrária à vontade de Deus. É como se houvesse uma voz na consciência dizendo, esse caminho é errado, essa maneira de viver é errada. E de fato é exatamente isso, porque a Bíblia diz que Deus colocou dentro de cada homem e mulher que Ele criou um senso daquilo que é certo ou errado, do bem e do mal. Essa é a consciência moral que nós temos. E nós continuamente viramos as nossas costas para a vontade de Deus, para poder nos entregar aquilo que nós queremos fazer, ainda embora sabendo ser esta não a vontade de Deus. E mais uma vez, é somente por uma iniciativa de Deus a nos parar em nosso caminho e nos fazer perceber quão distante nós já andamos dele, que nós começamos a buscá-lo e de fato nos interessar por sua palavra e pelo seu evangelho. E assim somos feitos pelo perdão de Deus e a reconciliação verdadeiros, filhos e filhas de Deus neste mundo. Bem, deixe-me voltar então a este versículo de número 18. Aqui está. E perguntou-lhe um certo príncipe, um jovem, um líder em Israel, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem, de certa forma, essa é uma boa pergunta daquele homem. Não é uma pergunta cínica, não é uma pergunta como aquela dos fariseus que buscavam testar, armar uma arapuca para Jesus Cristo, para que na hora que ele respondesse, eles pudessem acusar a Jesus. Parece ser uma boa pessoa, uma boa pergunta. O que eu devo fazer? O que me cabe realizar nesta vida como homem, como uma pessoa diante de Deus? Tu és um professor, um mestre de Deus, o que é que eu devo fazer? Me diga, para alcançar a vida eterna. Me dê a informação. Isso mostra que há um instinto nele, um desejo de uma segurança eterna. Ele deseja alcançar a vida eterna. Ele está buscando segurança e certeza disso. Oh, amigos, todos nós, cada um de nós aqui nesta manhã, nesta noite, independente da nossa formação ou cultura, nós temos por natureza, por criação, melhor dizendo, este instinto de que há um Deus e de que há uma eternidade, e que a vida de uma pessoa ela não cessa na sua morte, e que há muita coisa para além do túmulo. Todos nós temos isso também. Não importa quão ateu seja uma pessoa, por mais ateia que seja uma pessoa, há dentro de cada ser humano um instinto para Deus. Eu estava lendo alguns dias atrás o artigo de um psicólogo francês muito ateu, chamado Lacan. Ele dizia que não existe um ateu. Eu já tenho um ateu diz essas coisas. Não existe um ateu. O verdadeiro ateu é um psicólogo.
Porque conforme uma pessoa luta contra Deus, ele está criando Deus, ele está lutando contra algo que ele sabe que é real e ele quer que não seja real. Você percebe como mesmo um ateu reconhece que há um Deus? Assim, cada um de nós possui um instinto de que há um Deus e que muitas vezes, observe isso, ao longo de nossa jornada neste mundo, Deus irá interagir conosco de muitas maneiras, pelas quais nós perceberemos que Ele é real. O medo da eternidade, certos livramentos, certas vozes ditas do Senhor, não audíveis ao ouvido, mas na consciência moral de cada um de nós. O Senhor interage conosco e haverá um momento, se não aconteceu ainda na tua vida, mas provavelmente já aconteceu, não uma, mas mais do que uma vez, quando você orou a Deus. Talvez você não tenha se ajoelhado, mas você clamou de tua alma a Ele, Senhor, me livra desse perigo, salva a minha vida. Você dirigiu a Deus uma oração. Isso é mais uma prova de que Ele é real. E Ele permitirá e garantirá que todo homem e mulher ao longo de sua jornada entre assim em contato com Ele. E ninguém poderá um dia dizer, eu nunca tive um senso, uma percepção da tua existência. Este jovem está mostrando exatamente um instinto, um desejo por segurança eterna que hei de fazer para herdar a vida eterna. Porque todos nós temos este senso em nossas almas, da existência de uma alma, da existência de um Criador. Mas embora haja nele um instinto por Deus, há sérios problemas, amigos, nós veremos da maneira como ele se aproxima de Jesus Cristo, o Salvador. Em uma primeira instância, embora ele pareça humilde, embora ele pareça aberto, embora ele pareça sincero e desejoso de ter uma resposta, havia grandes problemas graves na maneira dele buscar a Deus. E é isso que nos interessa nesse texto. Esse texto está aqui, eu não tomei ele em particular para esta noite, por uma mera curiosidade intelectual, para que você conheça algum aspecto religioso. Ele foi colocado, essa experiência, em particular pelo Espírito de Deus, para lidar com esses problemas que estão diante de nós, quando nós estamos buscando a Deus. Há na Bíblia todo tipo de informação que auxilia uma pessoa a buscar a Deus. E aqui nós encontramos até as dificuldades que uma pessoa tem no caminho. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Havia problemas graves na maneira como aquele jovem se aproximou do Salvador. Eram problemas, primeiro, sobre a sua compreensão a respeito da pessoa de Deus. E eram problemas também em sua maneira de buscar ou se aproximar de Deus. Eram problemas na maneira como ele entendia Deus. E era problema também, ou problemas na maneira como ele buscava a Deus, na sua religião, na sua maneira de tentar se ligar com Deus, religião. Sua concepção sobre a pessoa de Deus era errada, e a sua maneira de buscar a Deus era errada. E é isso que nós veremos aqui em alguns segundos. Bem, aqui está o primeiro problema diante deste jovem. Veja o versículo 18, eu repito outra vez. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aqui está o problema, espero que você tenha percebido. Que hei eu de fazer para eu herdar a vida eterna? Bom mestre. Em Mateus, no registro desse incidente, o evangelista Mateus diz, mestre, que farei eu de bem, de bom, de boa obra, para agradar a Deus, em outras palavras, e ele se interessa por mim, pelos meus bons pontos e obras, e me dê um lugar no céu. Que hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? Bem, você percebe o primeiro problema bastante óbvio aqui. Aquele jovem, aquele homem, pensava que por si mesmo, por sua capacidade, por sua religião, ou alguma coisa que estivesse nele, ele poderia, baseado nisso, alcançar a Deus. Que hei de fazer? Me diga, diz aí, põe aí que eu vou e realizo. Eu tenho dinheiro, e normalmente pessoas que têm dinheiro têm essa atitude, não é? Elas acham que podem tudo, ou que conseguem tudo, quebrar relacionamentos, tanto faz, não depende de ninguém, eu tenho dinheiro, posso comprar outros amigos. Há essa postura, não é? Que hei de fazer para lograr, para merecer, para herdar, adquirir a vida eterna. Esse é o primeiro problema na mente, na maneira deste jovem pensar. Bem, sem dúvidas, ele tinha feito muitas boas obras já àquela altura de sua vida. Pense comigo, ele era um judeu e era um líder em Israel, um membro do Sinédrio e rico. E se esperava naquela sociedade que pessoas ricas mostrassem boa atitude para com seu próximo e usassem de seus bens para realizar benfeitorias. Isso era algo esperado, era um dever cívico dos ricos, não é? Boas coisas, benfeitorias. Sem dúvida ele já tinha feito por aqui muitas boas coisas para a sociedade. E essa era a ideia dos judeus, essa era a ideia daquela religião em particular, não a revelada nas escrituras do Antigo Testamento, mas da maneira como aqueles judeus tinham torcido a Bíblia.
Que Deus está interessado no elemento exterior da minha religiosidade, não no meu coração, não nos meus pecados. Tudo que importa são os mecanismos da religião. Se eu faço o meu sinal religioso, se eu vou no templo, se eu me importo com a religião, Deus está interessado com isso. Se eu fizer boas coisas para o meu próximo, tentar ser um bom cidadão, é isso que Deus espera de mim, é isso que vai me garantir um lugar no céu. Todos pensavam assim, mesmo os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no versículo 25 e 26, essas palavras tão chocantes, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Porque na mente de um judeu, se uma pessoa entraria no céu, esse era uma pessoa altamente religiosa, um fariseu, um saduceu, e atrás dele viria um rico por conta das suas muitas benfeitorias, porque eles tinham capital para realizar. O pobre não tinha, coitado de mim que não posso fazer obras. E assim eles se assustam com isso. Quem então pode entrar no reino de Deus, se aqueles que imaginam ser o primeiro, a primeira classe, não conseguirá entrar ali baseado em suas próprias obras? E é incrível pensar sobre isso, não, meus amigos? Que farei eu de bom? Essa era a ideia de cada judeu. Todos pensavam assim, mas o Senhor Jesus começa a corrigir essa falsa ideia na mente deste jovem. A ideia de que as riquezas, ou os bens, ou as benfeitorias de uma pessoa possam lhe recomendar a Deus. Será que não é comum essa ideia em nossos dias? Ali está uma pessoa, ela é religiosa, ela frequenta uma igreja, um centro espírita, alguma entidade religiosa, e por meio de suas obras, lhe é ensinado de alguma maneira, ela consegue ganhar méritos. E nós vemos sinais disso em toda parte. Ali está um banco maravilhoso naquela igreja, uma plaquinha de ferro, doado pela família tal e tal, méritos não angariados, cadeiras de rodas com o nome de fulano. Isso é algo que está no nosso coração antes da conversão, antes de nós ouvirmos o Evangelho. E essa é uma das surpresas do Evangelho, não é? Nos surpreende descobrir que o meio de Deus para salvar uma pessoa não está baseado nela, no esforço dela. Essa é uma grande surpresa do Evangelho de fato. Mas essa era a mentalidade desse jovem rico. O céu pode ser adquirido baseado em meu esforço religioso. Eu tenho essa capacidade, é só eu buscar subir essa escada com minhas próprias pernas religiosas e chegar lá. Eu posso adquirir a minha passagem para o céu, um lugar no céu. Bom mestre, apenas diga o que eu tenho que fazer e eu farei. Eu tenho os recursos e o céu será meu por direito e eu poderei me orgulhar de ter feito o meu melhor para alcançar o céu. Bem, o seu primeiro grande mal entendido é isso, que o céu pode por si mesmo, por uma pessoa, ser adquirido. Mas essa é a maneira em que muitas e muitas pessoas pensam a respeito do cristianismo e da mensagem da Bíblia. E talvez esse seja um empecilho no teu caminho para de fato buscar a Deus nesta noite. Nós temos uma compreensão inadequada a respeito da santidade de Deus, não é? É muito pequena a nossa visão sobre a santidade de Deus. Nós não conseguimos ver a Deus, parece, como a sua glória e santidade, como um Deus justo, que porque é justo, Ele deve julgar o pecado. E nós simplesmente imaginamos que por causa das minhas boas obras, da minha boa religiosidade, todas as transgressões que eu cometi contra a lei de Deus, todas as minhas mentiras e maldade, e traições e perversões, Deus simplesmente se esquecerá baseado nas coisas boas que eu fiz. Essa é uma incompreensão da santidade de Deus, que Ele é justo, que Ele é reto, que Ele não pode nos abraçar como nós estamos. Nós somos pecadores, amigos. Um homem altamente religioso como este parecia não entender tudo aquilo que seus profetas e os livros da lei lhes tinham ensinado. Nós pensamos muito errado sobre as nossas imperfeições. Na verdade, nós não nos consideramos pecadores. Nós somos simplesmente pessoas imperfeitas, que não têm feito tanto bem quanto poderíamos fazer. Mas a Bíblia vem e diz, nós somos pecadores por natureza. E o pecado está dentro de nós. E os nossos pecados são nada mais do que materializações da nossa natureza. Nós pensamos de uma forma pequena, estreita, a respeito destas realidades, e baseado nisso, nós imaginamos que podemos alcançar o céu. Será que você está sendo impedido de buscar a Deus nesta noite? Porque conforme você ouve esta mensagem domingo após domingo, você se mantém preso nessas ideias erradas e não bíblicas, de que a salvação é uma questão de você estar aqui, tentar ser o seu melhor, fazer o seu melhor, ler a Bíblia de vez em quando, ser uma boa pessoa. Meu querido, deixe-me desanimá-lo, para que você se anime a buscar a palavra de Deus e voltar-se desse caminho errado para a verdade da palavra de Deus. A menos que você conheça o caminho certo, estabelecido por Deus, você permanece vagando em um labirinto de ideias autoconcebidas. Ouça esta mensagem do Salvador. Assim era eu um dia, crescendo num lar
cristão? Será que essa é a tua condição, tentando fazer o meu melhor, esquecendo, me forçando a esquecer das coisas terríveis que eu fazia? Um país religioso não é tantos grupos religiosos, tantas instituições religiosas. Nós somos levados a imaginar que tudo que Deus quer é uma boa religião. Busque a melhor religião e está tudo bem. Essa era a ideia deste jovem. Eu já nasci num país religioso, eu faço boas obras, eu sinto que eu não estou bem, eu sinto que há um vazio dentro de mim, parece que há uma culpa dentro de mim pelos meus pecados. Bom mestre, qual é a boa obra que eu ainda não fiz? Diga, eu vou e eu faço, eu tenho condição, eu tenho capacidade de fazer. Mas você não pode construir o teu caminho próprio para Deus. E nós não entendemos isso, que é um abismo que nos separa de Deus. E a nossa pequena ponte de boas obras não alcança o outro lado da justiça e do padrão moral que Deus requer de cada um de nós. Esse problema está representado aqui na atitude deste jovem. E talvez em tua compreensão nesta noite sobre a pessoa de Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não pode negar a sua santidade e Ele nos levará à prestação de conta por nossos pecados. Amigos, você já ouviu qual é o salário pago de uma vida em pecado? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, diz que o salário, a paga de uma vida em pecado é a morte. É a condenação, é a separação de Deus por qualquer um e cada um deles, não importa quão pequeno você imagina que seja. Pecadinho, será que nós diminuímos a gravidade destas coisas? Talvez seja essa a nossa dificuldade, e talvez por isso nós não avançamos em nossa busca por certeza de vida eterna. Mas há um segundo problema na atitude deste jovem. Eu creio que você perceberá com facilidade, está ainda no versículo de número 18. Perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, perguntou a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você sente que está faltando alguma coisa aqui, não é? Parece que há alguma coisa séria faltando nessa pergunta. Bom mestre, que hei de fazer? Céu, bênçãos, vida eterna, benefícios, algo positivo para mim. Algo está faltando na pergunta deste rapaz. Você percebeu? É tão grande que é quase invisível, porque está diante dos nossos olhos, nós não vemos. Deus não está em sua busca. Ele não está buscando a Deus. Deus não está na perspectiva dele. Ele não está dizendo: Senhor, como eu posso ter um relacionamento com o meu Criador? Eu não conheço, tudo que eu tenho é religião. Como eu posso ter o perdão de meus pecados e a vida eterna com Deus e andar com Ele e ser um filho de Deus? Como eu posso receber essas benesses que a religião promete? O que farei para herdar, ter uma vida sem fim de prazeres e de bênçãos? O que farei para herdar a vida eterna? Deus não está presente em sua perspectiva. Não há sinal algum de que ele deseje a Deus, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Nenhum sinal de que ele reconheça Cristo como algo mais do que um operador de milagres ou profeta. Não há um desejo de um contato e um andar com o seu Criador. Não há uma busca pela presença do Senhor. Ele não parece exibir nenhum desejo de buscar a Deus de fato, entregar a sua vida a Ele e servir ao seu Criador, e entender da parte de Deus o propósito e o significado de sua vida e um relacionamento real com o seu Deus. Nem o perdão de seus pecados, nem a alegria, a bênção e esse dom tão grande de poder orar a Deus e saber que Ele ouve e responde às minhas orações. Ele não parece buscar nada de um relacionamento com Deus. Tudo que deseja é ter uma vida sem fim, viver e desfrutar das coisas que tinha e poder continuar desfrutando. Mas será que não é esse o desejo no coração humano, jovem para sempre, desfrutando para sempre do aqui e agora? Essa é a nossa busca. E é isso que está na maioria dos corações, para sempre jovem, uma vida eterna para me desfrutar das coisas que eu tenho e possa ter. Isso é um grande problema para muitas pessoas que se aproximam de Deus. Amigo, você nunca conseguirá conhecer a Deus e tê-lo em tua vida se tudo o que você deseja é algo para esta vida ou algo material. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, não tem nada a oferecer a uma pessoa que não crê no Evangelho como um todo. Você não pode escolher aquilo que te interessa daqui e deixar de fora o resto da mensagem, porque essa é a mensagem de Deus na sua palavra. Você não pode tomar parte deste Evangelho, aquilo que te interessa, as bênçãos que ele oferece para quem vem ao Salvador, e deixar todas as outras partes que parecem negativas para você de lado. Esse é um erro trágico.
esse é um erro fatal ao se aproximar de Deus em sua busca. E alguns vêm ao Evangelho muitas vezes em busca de um conforto material, em busca da solução de um problema familiar, em busca de uma cura física, em busca de um emprego, de um trabalho, de algum bem para esta vida, para a minha emoção, para o meu corpo, para esse plano terreno somente. Mas o Evangelho não está aqui para dar a ninguém estas coisas. O Evangelho está aqui para salvar a alma das pessoas e perdoar os nossos pecados e nos trazer de volta ao nosso Criador antes que seja tarde, antes que nós partamos deste mundo e entremos na presença dele como homens e mulheres condenados. O Evangelho está aqui para curar a alma, abrir os olhos espirituais, levantar os mortos espirituais. Essa é a mensagem do Evangelho. E aquelas bênçãos que advêm da conversão, que talvez você busque acima de qualquer coisa, são nada mais do que subprodutos do Evangelho, as coisas mais importantes: um relacionamento com Deus, perdão de meus pecados, certeza de vida eterna. E essa é a função do Evangelho: restabelecer aquilo que um dia foi rompido e destruído por causa dos nossos pecados, que nos afastam de um Deus justo, santo e reto. Você lê às vezes a respeito da experiência de pessoas na Bíblia, como elas foram abençoadas, ou em biografias, e às vezes você deseja ser ou ter o que elas têm. E você às vezes observa a vida de pessoas que foram salvas por Deus, que vieram a Ele como um pecador, encontraram perdão e certeza de vida eterna, e a vida delas mudou, e você percebe essa mudança, essa paz, quanta paz elas possuem, quanta firmeza, parece que uma âncora na alma delas, e você começa a desejar estas coisas, ter estas bênçãos. E isso é muito bom, mas eu devo te dizer que a menos que você se submeta, como elas se submeteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e esse critério de fé no Salvador somente nele, como meio de salvação, e venha como um pecador arrependido, meu amigo, minha amiga, você não tem nada a receber de Deus, a não ser as coisas ordinárias da vida, que Ele dá a bons e maus, como o ar que você respira, que vem da mão dele, e a chuva que traz a erva do campo, uma medida de saúde para poder consumir estas coisas e viver aqui. Se você não vem a Ele, você não terá aquela paz que vem da certeza de perdão e de vida eterna, que eu posso olhar para o futuro e saber que quando os meus olhos se fecharem neste mundo, eu entrarei na presença do meu Deus, salvo, recebido por Ele. A certeza do meu destino eterno e de um relacionamento com Deus é o resultado da conversão, de virar e converter os meus caminhos do meu pecado e da minha rebelião e me voltar ao Salvador para o perdão, para a certeza de vida eterna. Essas coisas são resultado da reconciliação com Deus. A única maneira de vir a Deus é desejando primeiramente dEle, em primeiro lugar, aquilo que Ele deseja para você, que você venha como um pecador arrependido para o perdão e a reconciliação, o perdão de teus pecados e a vida eterna. Assim, queridos amigos, busque a Deus não pelos benefícios que você pode ter para esta vida ou teu corpo. Se você o faz, você na verdade está dizendo: Senhor, eu não quero a Ti, eu quero algo que venha de Ti, uma bênção. Você está tratando a Deus como um ídolo, como um gênio da lâmpada, que você precisa dele somente para resolver algum problema. Venha a Deus por quem Ele é, um Deus santo, e pela tua condição espiritual, como uma pessoa que necessita de perdão antes que seja tarde. Você está dizendo a Ele: eu não quero ter a minha vida transformada, eu quero apenas um bem, uma bênção para esta vida somente. Eu não quero experimentar bênçãos espirituais, somente prazeres e alegrias passageiras no contexto desta vida. É isso que você está dizendo a Ele, se você está aqui nesta noite, somente para uma bênção temporal, na vida, na família, no corpo, ou o que quer que seja. E essa é a tragédia de milhares de pessoas que enchem tantas igrejas em nossos dias em toda parte. Elas simplesmente não estão ali em busca de Deus, mas de algo de Deus para esta vida somente. Eu espero que você tenha vindo aqui não por aquelas coisas, mas para a maior de todas: perdão, salvação, certeza pessoal de vida eterna. E essa foi uma das dificuldades daquele jovem. A segunda delas, eu creio, muitas vezes é um grande empecilho em nosso caminho. Mas há um terceiro problema, e eu devo correr. Está aqui, versículo 19 e 20, ele não parece enxergar ou compreender
que Deus possui padrões. Deus possui padrões para que uma pessoa venha a Ele e o busque, o encontre, e tenha um relacionamento como um filho, uma filha com Ele. E porque ele não compreende isso, é por isso exatamente que ele não compreende quanto perdão ele precisa de Deus. E quanto ele necessita da salvação que Deus proveu, ele não compreende os padrões de Deus. Ele pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor passa a respondê-lo no versículo 19 e 20. Ouça comigo. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Que palavras tão tremendas a resposta do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, a resposta do Senhor é: guarda e cumpre os mandamentos. Nós vamos ver que ele desenvolve isso também nesse Evangelho. Guarda e cumpre os mandamentos. Se você quer entrar no céu, em outras palavras, faça aquilo que Deus requer de todo ser humano. E você percebe a resposta dele? Em sua mente ele diz: eu já cumpri todos, será que eu esqueci algum? Qual deles? Qual deles? Qual deles? O Senhor de propósito omite os dois principais mandamentos da lei: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele dá apenas coisas tão práticas, né, do nosso relacionamento com o próximo e outras questões aqui. E como se entrar no céu para ele bastaria apenas o cumprimento de certos punhados de mandamentos. Se eu quebro um deles, meus queridos, eu já estou condenado ao inferno. Será que você tem amado a Deus? Me responda nesta noite. Acima de todas as coisas em tua vida. Se você é feito da mesma carne e osso que eu sou, eu te digo que você não tem amado a Deus como Ele exige. E Ele diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, isto é, não dirás falso testemunho com teu próximo, não adulterarás, e tantos outros aqui. Deixa eu pegar apenas um deles: não matarás. Você tem cumprido esse mandamento de Deus? Cumpra os mandamentos e viva. Mantenha-os em pé, sem derrubá-los, sem transgredi-lo, nem um segundo da tua vida. Viva todo o período da tua vida sem transgredi-lo. Essa é a lei diante de Adão. Cumpra por um período de tempo e viva. Aqui está diante de você, em mim, viva. Cumpra e tenha eternidade. Será que você nunca quebrou este mandamento que diz: não matarás? Ah, pastor, você não sabe, eu nunca matei ninguém. Amigo, o Senhor Jesus Cristo vem e interpreta este mandamento quando Ele diz: se em teu coração, se em tua mente, você se irar contra uma pessoa desejando colocar tuas mãos no pescoço dela, você já quebrou a lei, porque o pecado começa dentro de nós e ele está o assassinato. Será que nós não temos matado a reputação de pessoas por falsas palavras? Ele passa a dizer: honra teu pai e tua mãe. Mas se você deixa teu pai e tua mãe em sua necessidade, você está desonrando o teu Criador que trouxe a existência física, pai e mãe. Será que nós não temos pisado e destratado este mandamento de tantas e tantas maneiras? Cumpra os mandamentos e viverá. Qual deles? Já cumpri todos eles. Que superficialidade! Será que essa é a nossa superficialidade nesta noite? Porque eu não roubei um mensalão, porque eu não tirei a vida de ninguém, eu estou livre dessa condenação. Oh, meus amigos, nós somos assassinos diante de Deus. Nós temos matado pessoas, como diz o salmista, com nossas línguas afiadas. Nós temos colocado ciladas diante de pessoas, roubado a oportunidade de pessoas, militado contra a felicidade de tantas pessoas. Nós temos colocado a nossa mão sobre uma oportunidade que não pertence a nós para tê-la. Nós temos difamado pessoas, nós temos rejeitado a Deus. Qual deles? Qual deles me falta para ser aceito diante de Deus? Mas o Senhor não entra em divagação com ele. E responde no versículo de número 20: sabes os mandamentos. Em outras palavras, ele está afirmando: você já sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai, honra a tua mãe. Observe que Cristo omite os 4 primeiros, menciona apenas a segunda tábua da lei, a segunda família: não adulterarás. Mas a lei diz que se em meu coração, Cristo Jesus diz isso, em meu pensamento eu colocar meus olhos sobre uma pessoa que não é legalmente minha esposa, marido, eu já quebrei este mandamento. Nós somos homens e mulheres marcados por tantos e tantos pecados, e nós imaginamos que Deus vai nos receber e que nós temos a capacidade de entrar na presença de Deus baseada em nossa própria moral. Será que essa é a tua dificuldade, meu amigo ou minha amiga, nesta noite?
Será que é isso que te impede de vir a Deus, encontrar perdão e salvação? Você reduz a santidade de Deus, você não reconhece a gravidade dos seus pecados e você se imagina a altura daquilo que Deus tem determinado? Não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Esse homem não tinha qualquer ideia dos padrões de Deus e das exigências de Deus. E ele diz no versículo de número 21, e disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade mesmo, cumprido elas e cumprido sempre. O que ele está dizendo, quão rasa e superficial é a percepção deste jovem sobre a lei moral de Deus. Ele tomava os mandamentos em seu significado primário apenas e dizia: porque eu não pus a minha mão sobre um grande objeto de valor, eu nunca roubei de ninguém. Simplesmente não percebia quanto ele já tinha roubado de tantas pessoas em sua ação, em sua postura, em sua atitude. E esse é o nosso problema, nós somos rasos, superficiais espiritualmente a respeito dos padrões de Deus. É isso que nos faz nos comportar assim domingo após domingo, ouvindo esta mensagem e seguindo tranquilamente para as nossas casas, como quem anda à beira de um abismo sem perceber que Deus nos levará à prestação de contas em pouco tempo. Nós não temos nenhuma percepção dos padrões de Deus e da nossa inabilidade, e somos tão arrogantes, imaginando que tudo está bem diante de Deus, quando diariamente a nossa consciência da parte de Deus nos acusa e nos diz que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de perdão, que eu não tenho certeza de vida eterna. Meus queridos amigos, que Deus opere em teu coração nesta noite, se você se encontra diante desta dificuldade ou empecilho, e te mostre a tua necessidade com cores tão vívidas pela primeira vez, que você seja convencido dessa necessidade antes que seja tarde. Enquanto você necessita daquilo que Cristo fez por pecadores como nós, que você o busque ainda esta noite para a salvação por meio do perdão e vida eterna. Deixe-me concluir com este quarto problema. Mas eu espero que ninguém aqui seja superficial a respeito destas coisas. Aqui está, na atitude deste jovem, aqui está o nosso problema também. Aquele jovem é uma pessoa devota, você perceberá isso, a si mesmo, e ele era devoto aos seus próprios interesses. Coisas materiais, prazeres pessoais é o que consumia os seus pensamentos, não coisas eternas. E o Senhor Jesus Cristo passa a submetê-lo a um teste. É um teste que normalmente não faria conosco, mas ele fez com este jovem. Foi um teste para mostrar ou revelar quem ou o que era o Deus deste jovem na verdade. E ele teria, ou se ele teria o Senhor Jeová como seu Deus, ou se ele teria as suas posses, o seu estilo de vida como seu Deus, e viveria para isso, porque a Bíblia nos diz que aquele a quem vós servirdes, para quem você vive neste mundo, se torna um Deus em tua vida. Mas há um teste inicial antes disso aqui, e eu quero que você perceba isso. Está aqui, no versículo de número 19, Jesus lhe disse, olha o teste: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Parece que está um versículo fora do contexto, que Jesus estava irritado aqui, decidiu cortar ele, mas não é isso. Bom mestre, diz, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor conhecia os pensamentos dele, a condição dele. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Não perceba a ira nessa pergunta. Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe qual é o teste? Ele teve diante de si a oportunidade de dizer: tu és o Salvador de Deus, tu és divino, tu és o Filho de Deus encarnado, tu és verdadeiramente bom e perfeito, eu sou imperfeito, um pecador. Quem é bom senão a Deus? Está ali o teste, e ele simplesmente segue em frente em sua ignorância. Uma oportunidade de declarar que ele crê em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como dizem as profecias sobre as quais ele cresceu desde a infância. O primeiro teste de humildecer-se e de glorificar o Senhor como Salvador simplesmente passa despercebido diante dos olhos dele, e talvez passe dos nossos. Quantas vezes o Senhor interage conosco, e às vezes com muitas bênçãos, não é?
com muitas bênçãos e simplesmente nós não percebemos que o Deus eterno está interagindo em minha vida e que eu devo buscar dessa maneira e me arrepender diante dele. Será que nós passamos despercebido a cada dia dessas provas, desses chamados a um humildecer-se, ao arrepender-se, ao clamar a ele por vida, ao reconhecê-lo como Deus Criador, justo e eterno, mas que proveu um meio de salvação para os seres humanos? Mas aqui está o segundo teste. Um teste para mostrar quem ou que seria o seu Deus. Ele teria a Jesus como seu Senhor, ou as suas posses. O resultado desse teste é que o Deus daquele homem de fato foi revelado, porque ele não deixaria Mamon, em outras palavras, uma personificação da Bíblia, bens. Esse era o seu Deus. Estava preso no laço da cobiça, e nós vemos a resposta aqui. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade, versículo 21. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, derruba este ídolo do teu altar, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E aqui está: vem e segue-me como Senhor, como Salvador, como você deve me seguir. Mas agora, queridos, ele está preso ao laço da cobiça. Cristo não pede que você desista dos teus bens acumulados até aqui. O Salvador não está dizendo que você deve vender a tua casinha, o teu apartamento, as tuas melhores roupas, o que quer que você tenha acumulado. O chamado do Senhor Jesus Cristo não é sobre isso. Não é para que você dissolva a tua conta bancária e saia pela rua distribuindo dinheiro para quem tem necessidade. Oh, amigos, porque nós sabemos que há muitas pessoas ricas, mesmo aqui na Bíblia, que se voltaram ao Senhor, mesmo em seu estado de riqueza. Zaqueu é um deles. Mas o problema de Zaqueu era outro, não era a cobiça. E assim o Senhor Jesus não está dizendo que ele deveria se tornar um pobre para, pela pobreza ou uma atitude humilde financeiramente, herdar com méritos a eternidade, mas para tirar do seu coração aquele ídolo que ele tinha construído tão ternamente ao longo dos anos, e que ele amava e que ele adorava. E nós vemos aqui que ele ficou, no versículo 23, ouvindo isto, muito triste, porque era muito ricos. É nisso que estava o coração daquele homem. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, coloca esta pergunta diante dele. Ele confiaria em Deus? Ele escolheria Deus em primeiro lugar? Ou as suas ambições? Ou a sua carreira? Ou os seus prazeres passageiros, os seus planos, ou o que quer que seja? Essas coisas, amigos, respondem à pergunta, e a resposta é não. Os seus bens viriam em primeiro lugar, suas coisas, sua posição de autoridade como uma pessoa religiosa, ainda embora sem o seu nome no livro da vida, essas coisas ganhariam o seu coração. Se eu deixar tudo isso, o que me sobra, o que me resta nessa vida, o que eu vou ter, como eu vou viver, como eu vou agir, eu dependo de meus bens. Esse homem de Jesus de Nazaré me pede para deixar tudo que eu construí até aqui e virar as minhas costas, mas ele não é de valor suficiente para mim, para que eu troque tudo isso. Então eu viro minhas costas e eu sigo em frente para a minha vida. Ele não pensa nada sobre Cristo, tudo sobre si mesmo, tudo sobre a sua necessidade material, existencial, para o aqui e para o agora somente. Eu espero que o mesmo não seja uma verdade sobre a tua condição hoje. Amigos, se o grande teste vier a você hoje, conforme você ouve esta palavra, e o Senhor te pedir que você lance fora isso, não coisas legítimas que você possui, Ele te pedirá que você lance fora somente os teus pecados e ídolos, e Ele te ajudará a fazer isso, porque eu não consigo, nem você mesmo. Mas se eu deixar os meus pecados e os meus prazeres, e se eu deixar as minhas ambições por grandeza, e se eu deixar o meu entretenimento sujo, e tudo aquilo que eu amo e gasto todo o meu tempo e meu coração, as minhas ambições de conquista, o de que quer que seja, o que vai sobrar de mim para ter a vida eterna, para ter o céu, algo que eu não posso ver agora? Esse é um chamado muito grande, esse é um critério muito alto. Que situação, não é? Ter este mundo mais do que a Jesus, ter ambições mais do que o Salvador. Será que esse é o nosso problema? Amigos, pense sobre o preço que custou ao Salvador
ter vindo a este mundo para salvar alguém como eu, como você. Tendo deixado o seu trono de glória no céu e se tornando um homem para sofrer e ser humilhado, você não percebe nisso o valor e a gravidade desta obra? Você lançaria fora o céu e a eternidade? Você deixaria de lado uma oportunidade hoje de vir a Cristo e ter certeza real e pessoal de vida eterna, simplesmente porque você olha para algo que você tanto ama nesta vida e diz, hoje não, agora não, eu preciso aproveitar mais desse aspecto da minha vida material. Deixar de lado a paz com Deus e a paz de Deus por teus pecados e deixar o perdão e a vida eterna por tudo isso. Aqui estão, talvez, os teus problemas. Eu posso adquirir o céu. Tudo é uma questão de bondade, de religiosidade, de boa obra. Você não pode jamais, diz o Salvador. Mas eu não quero a Deus. Eu nunca pensei sobre Deus com seriedade. Tudo que eu quero é alguma bênção dele para essa vida. Porque isso que me inquieta, algum problema, alguma necessidade. Eu não estou buscando a pessoa de Deus. Eu não me importo com a minha eternidade. Eu não acordei para estas coisas. Eu creio que Deus me aceitará no céu como eu estou. Que você perceba enquanto há tempo a tua necessidade de reconciliação com Deus. Eu quero os meus deuses, os meus prazeres, as minhas ambições. Talvez você possua grandes coisas realmente dignas de aplauso nesta vida. Estas coisas se tornaram teu Deus. E quando o teste da vida chega, que você escolherá? Talvez seja agora esse teste. Meu querido amigo, minha querida amiga, deixe-me concluir aqui. Ouça e pensa sobre isso. 4 empecilhos no caminho de uma pessoa que busca a Deus, voltados a uma compreensão errada sobre o Salvador, mas hoje você teve essas coisas esclarecidas. Ele é Deus. E Ele é santo, Ele é justo, Ele não pode nos receber como nós estamos no céu. Ele precisa lidar com o nosso pecado e nos salvar e nos perdoar antes de nos receber, antes de nós entrarmos com um relacionamento com Ele, como filhos e filhas. Ou talvez um problema de vir a Ele. Eu só preciso de uma ajudinha de Deus. Não, você precisa ser ressuscitado. Você precisa ser tomado por inteiro, e eu também, para encontrar vida e perdão com Deus. Cabe a mim, eu consigo fazer o meu melhor, bons pensamentos. Não, você e eu não conseguimos. O padrão de Deus é muito elevado, mas Cristo Jesus cumpriu. E viveu uma vida perfeita no lugar de pessoas como eu e você, para cumprir a justiça que o Pai exige e ser um representante de homens e mulheres. E a minha culpa Ele levou e pagou ao morrer naquela cruz de dor e agonia, uma porta aberta, uma justiça aceitável, um pagamento que o Pai aceita. Se você simplesmente vier a Ele, você saberá o que te impede nesta noite. Clame a Ele, peça ainda hoje, clame de todo o coração, com urgência e com seriedade, e se você fizer isso, você saberá e você sentirá que Ele te perdoou e que você está salvo e salvo para sempre.